Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do desenhista Gessé Valentim. Gessé, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer todo meu também. Ô Gessé, você é um desenhista aí, eu fiquei impressionado, eu conheci seus traços, suas obras durante o Salão de Artes que aconteceu aqui em Tupã em agosto, né? E por isso que você está aqui, né? Devido à excelência do seu trabalho. Como que você começou a desenhar? Quando você acha que você chegou ao ponto que você está hoje? Eu descobri esse dom, assim, né, esse talento, quando eu tinha uns 6 anos de idade. Eu não lembro o dia da semana, assim, mas eu lembro certinho que a gente morava em Campinas ainda, eu e meus pais. Você é nascido lá? Não, eu nasci aqui, a gente foi pra lá, E aí voltaram. aqui, foi pra lá, voltou, até que vim parar aqui de novo, a gente tá aqui hoje. Eu lembro que eu peguei um pedaço de papel e tinha um bonequinho de palito que as pessoas costumam desenhar, né? Eu falei, tem alguma coisa errada com isso. E aí comecei a desenhar uma camisa nele, algumas coisas assim. Porque aquele desenho te incomodava, ele estava incompleto, mal feito. Era isso? Estava muito cru, sei lá, muito parecido com o que todo mundo faz, sei lá. Mas assim, só foi cair a ficha pra mim, assim, quando eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade, quando a criançada lá da minha sala pedia. Falava, ô José, faz um desenho pra mim, faz isso, não sei o quê. E até me incomodava. Falei, meu, eu não desenho bem, para de pedir as coisas pra mim. Mas aí, depois foi indo. Quando eu fui ver, eu já pegava figurinha desse tamanho, ampliava, fazia desenho assim. E aí depois de muito tempo eu comecei a criar meus próprios tipos de desenho. E aí comecei a conhecer pessoas envolvidas com arte. Comecei a pesquisar materiais, técnicas e hoje estou fazendo um trabalho bom já, mas eu ainda sempre estou procurando referência nova, sempre alguma coisa para tentar sempre melhorar, né? Que nunca pode ficar naquele... Nunca pode se acomodar ali, seja em que área for. Não, com certeza. Tem que conhecer pessoas assim que estão num nível já bem mais alto, avançado, que de repente pode te estender a mão e falar... Entendeu? Um exemplo de uma pessoa que eu falo assim, que sem esse cara eu não teria conseguido desenhar assim tão bem quanto eu estou fazendo, pelo menos, nem a parte da pintura, foi o Will, o cartunista aqui que trabalhava aqui na cidade aqui. Entendeu? Ele me mostrou já isso aí, porque ele já... Ele te orientou, te deu alguma orientação, alguma coisa no gênero? Ele até deu o material para mim, ele até me deu o material e falou, Gessé, o dom você já tem uma técnica. Falta você explorar o material de pintura em cima disso e pesquisar novas formas e... Aperfeiçoar, ou seja, o seu dom, a sua técnica. Porque às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem a técnica. Isso. Né? Isso eu não estou falando só em desenho, estou falando em outras áreas artísticas. Né? E até em outras áreas não artísticas, como vendas, por exemplo. Às vezes a pessoa é um bom vendedor, pelo menos tem uma conversa boa, é uma pessoa simpática, mas tem certas técnicas erradas. Então o ideal é aliar o dom com a técnica, né? E foi o que você está fazendo. Que técnicas que você usa de pintura e que materiais? Então, antigamente eu usava mais, eu ficava só no preto e branco. Eu tinha, na verdade, eu tenho até vergonha de falar, eu tinha preguiça de pintar, mas eu fui descobrindo com o tempo que é relaxante. Relaxa, você tinha todo aquele estresse, aquele peso. E aí depois que eu conheci o Will, que eu falei, ele me apresentou tinta, aquarela, um monte de tipo de material para explorar. Nessa época do preto e branco você usava só lápis? Só lápis. Só lápis, era bem simples, era só um desenho. Mas não é a mesma coisa. A cor ela dá vida, né? Ainda mais quando você mexe com tinta, aquarela, esse tipo de coisa, ele ressalta. Sabe? Eu estou tentando agora pesquisar mais efeito 3D também. Mas isso aí é uma coisa que eu vou passo a passo, vou deixar isso mais para frente ainda. E você usa que tipo de materiais como base? Que tipo de papel? Eu uso bastante folha Canson, porque ela é mais dura, né? Ela é mais lisa para você pintar, independente do material que seja, e ela não fica amarelada com o tempo. Ela é ótima para guardar em quadro também, esse tipo de coisa. Ela é folha própria para desenho mesmo. E você trabalha com isso ou não? Isso é um hobby por enquanto? Você trabalha com o quê? Então, na verdade, o meu sonho era trabalhar com isso. Aqui, infelizmente, assim, eu não tenho muita
oportunidade, perspectiva, mas eu, apesar de tudo, eu nunca desisti. O mercado de trabalho para esse tipo de atividade é pequeno, em Tupã ou em qualquer outra cidade do interior, né? Só nas grandes cidades, realmente. Infelizmente é. Eu, assim, eu me considero até um tanto quanto louco por tentar, sabe? Eu tenho amor pelo que eu faço, eu gosto, entendeu? E é uma coisa já que eu gostaria de mencionar sobre a questão de viver com isso, é que apareceu muita gente, ainda aparece, para me ajudar com isso, sabe? Seja com material, um conselho, aquela pessoa assim que chega assim, de repente até naquele dia que você tá ruim, sabe? Chega assim, levanta seu astral e tudo. Mas tem a maioria mesmo não quer ver o bem da gente, não, sinceramente. O pessoal fala o quê? Fala isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, não dá camisa para ninguém, esse tipo de coisa, ou é outra conversa que te deixa de certa forma deprimido? Deprimido, com raiva, Nossa, eu já passei por tudo quanto é tipo de coisa ruim. Já cheguei a fugir de casa uma época por causa disso. Porque, assim, eu vou falar a verdade, da minha família, sangue, do meu sangue mesmo, a única pessoa que, graças a Deus, pelo menos ela, me apoia nisso, é minha mãe. Sempre as mães, né? As mães são as nossos anjos da guarda, né? Mãe, só minha mãe, porque se eu for depender de tio, primo, vó, ninguém tá nem aí pra mim. Todo mundo, não, Gessé, aconteceu uma coisa comigo, que esses dias aí falaram assim pra mim, mas você não tem que trabalhar com isso aí não, isso aí não é serviço de homem, isso aí não é serviço, não, é sério, entendeu? É sério. Eu falando assim agora é engraçado, mas não é nada legal isso aí, não é uma situação boa. Sabe? Não, vai trabalhar de servente, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, vai... Aí eu fiquei a vida inteira com esse negócio na cabeça, eu pensei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir do que eu faço por um tempo e vou fazer do jeito que eles querem, do jeito que a minha família quer. E fiz. E você foi trabalhar com o quê? Servente de pedreiro. Ou seja, uma atividade que não tem nada a ver com você. Um desastre. Um desastre, mas pelo menos eu tentei. Só que, como diz aquele ditado, né? A gente tenta fazer a coisa do nosso jeito a vida inteira, não prejudicando ninguém, nem a nós mesmos, porque a gente tem um sonho e tal. Geralmente as pessoas, no meu caso é mais a família, para falar a verdade. Pega e, não, faz outra coisa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou desistir por um tempo disso, eu vou fazer do jeito deles. Agora tá dando tudo errado do jeito que eles quiseram. Só que assim, não vai ter homem nem mulher para assumir que estão errados. Chegar para mim e falar, Gessé, mas você tá certo. Você que não se esforçou, né? É aquela coisa, você que não deu certo porque você não se esforçou naquela atividade, né? Então, nunca a culpa é do outro, né? A culpa é sempre da pessoa. Mas essa história que você está contando, esse preconceito contra você, me lembra muito uma história, é uma história muito similar, meu avô me contava. Meu avô nasceu em 1915, então quando ele tinha 10 anos, em 1925, há 90 anos atrás aí, né? Ele teria 100 anos hoje, se fosse vivo. E ele falava que na escola dele, que ele nasceu lá em Portugal, era uma aldeia, né? Um lugarzinho assim, sei lá, do tamanho de um universo ou menor. Então você imagina um lugar desse, num país como Portugal, naquela época muito atrasado, e um lugar cheio de preconceito. E tinha um garoto na classe dele, que ele falou que tinha uma mão para desenhar, né? Muito boa. Só que ele era péssimo em português, em matemática, em tudo. O negócio dele era desenhar, o cérebro dele funcionava bem desenhando. E todo mundo falava, inclusive a professora lá, eu dava a entender que ele era burro. Aí eu fiquei imaginando, um garoto como esse, numa cidade que ele tivesse condições, né, em Lisboa, ou em Londres, ou em Nova York, até em São Paulo, né, naquela época, ele com certeza conseguiria aí um bom emprego, aí ser um cartunista de jornal, uma editora, alguma coisa assim. Mas infelizmente ele não teve essa oportunidade. Se eu acreditasse muito nesse tipo de coisa, eu diria que eu seria talvez a reencarnação dele. Não, tô brincando. Mas tipo, isso aí causa uma frustração grande na gente, sabe? Ontem mesmo eu estava reclamando, aí isso aí causa confusão na cabeça da gente, sabe? O humor, um monte de... Sabe? Não, porque por mais que a gente negue, por mais que a pessoa ali seja uma pessoa
de bem consigo mesmo, você quer a aceitação dos outros, principalmente da família, né? E quando você tem uma carga ali negativa, até porque você tem que idade hoje? Hoje eu tenho 23. Ou seja, já começa uma cobrança de que você tem que tomar um rumo na vida, aquela coisa toda, né? Você já não é mais um adolescente. Então realmente é difícil. Me diga uma coisa, você já ganhou dinheiro alguma vez com esses desenhos? Não, nunca conseguiu. Ganhar, eu vira e mexe, eu ganho alguma coisa, mas nunca é Suficiente, vamos dizer, para se suficiente, manter. mas eu tento, porque eu não posso dizer que eu não tentei outra coisa. E não foi mais de uma vez, eu já tentei de tudo um pouco. Pois eu vejo que certos preconceitos permanecem na sociedade. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos nesses 90 anos, ainda certas ideias pré-estabelecidas continuam imperando. Exatamente, porque aquele conservadorismo, né, de antigamente tem muita coisa. Ainda tem muita gente pensando assim, infelizmente, principalmente avô, avó, não digo no geral, mas Uns aquele mais, povo- outros menos. tipo, eu trabalhei com não sei quantos anos na roça, que não sei o quê, e sempre aquela velha história. Esse negócio de desenhar é de quem não quer fazer nada, não É. quer pegar no pesado, né? E teve uma vez que eu fiquei irritado com isso, que eu lembro que uma vez minha avó falou, mas quando eu era mais nova que você, eu já estava carpindo, eu fiz isso, aquilo. Eu peguei e falei, o Maurício de Souza, ele tem praticamente a sua idade, ele é um desenhista. Entendeu? E me diga uma coisa, você já conseguiu ter renda, ganhar dinheiro? Os fundos, assim, são bem precários, assim. E quem adquire os seus desenhos? Várias pessoas, assim. Da cidade? Porque eu faço bastante caricatura também. Então, vira e mexe, eu tava no Quinta com Arte ali, entendeu? Com a ajuda do Charles dos Passos, do Luiz Carlos. O André Black Rap, que é da ONG O Monte, também sempre deu um apoio muito grande para mim. O Eduardo, que é um amigo meu que trabalha na Caixa, apresentou meu trabalho para todo mundo. Tanto é que quando eu entro lá para pagar alguma conta, alguma coisa, até os seguranças lá, que estão tudo de preto lá com a arma, chega. Hoje esse Já é fiz um conhecido, desenho. já. Entendeu? E é legal, porque você vê aquele. Por mais que não tenha muito dinheiro, não tenha muita coisa, você vê o reconhecimento. Eu já cheguei a me emocionar, que eu lembro que um dia eu fiz uma caricatura de uma menina, a mãe dela pediu, a menina nem queria, ela gostou do desenho, mas criança é meio encucada com essas coisas. Peguei e fiz, a mulher chorou. Ela chorou na minha frente, falou, nossa, ficou lindo, sabe? Tipo, você vê na pessoa aquele reconhecimento, é um sentimento assim de gratidão. Ela assim, não acreditou muito, mas depois que ela viu o resultado pronto, Nossa, gostou. eu fiquei assim, de certa forma, espantado. E como chama esse tipo de desenho que você faz? Bom, fora a caricatura, o que eu mais me identifico e pelo que eu mais fiquei conhecido aqui foi o estilo livre, né? Que eu procurei misturar técnicas, tipo o desenho japonês, que é o mangá, vamos dizer assim, com um pouco de New School, que é um tipo de desenho que já surgiu há muito tempo, já nem é tão novo assim, mas se chama New, que ele é bastante utilizado em tatuagem, que ele tem muita cor viva, forte, degradê, traço distorcido, esse tipo de coisa. E eu não sei por que eu resolvi misturar essas duas técnicas, não tem nada a ver com a outra, e virou o tipo de desenho que eu faço, que todo mundo vai estar vendo aí, entendeu? Que eu acho legal, assim, não só você ter um dom, mas você usar ele para fazer alguma coisa diferente, explorar, misturar técnicas, misturar coisas, assim, fazer alguma coisa diferente, sabe? Nós estamos aqui conversando com o Gessé Valentim, vamos fazer agora uma pausa e voltamos em seguida.